E a cor que tá aqui não necessariamente é a cor que está. Esse vídeo tá muito maior do que eu esperava, eu já tenho Oi! Bem-vindos a mais um episódio de Minha Vida no Rio, e esse vai ser bem Minha Vida no Rio. Primeiro eu queria falar de algumas coisas, normalmente eu começo o vlog direto num passeio, mas hoje eu queria fazer alguma coisa um pouquinho diferente, que é falar pra vocês um pouquinho das novidades que vocês viram aí no canal. Eu tô me sentindo muito youtuber. Primeiro é sobre esse quadro Minha Vida no Rio. Eu criei esse canal com o intuito de falar sobre viagem, só que eu não viajo o ano inteiro, né? E eu moro numa cidade extremamente turística, que é o Rio de Janeiro. Então eu pensei, por que não mostrar a minha vida no Rio, sabe? Eu gosto muito de assistir vlogs, por exemplo, da Mia Alves ou da Larissa Saliba. Elas mostram a vida delas na cidade onde elas moram, que são cidades turísticas. E eu falei, por que não fazer o mesmo? Me inspirando / copiando, enfim. Fica aí a definição de cada um. Mas aí eu fiz esse quadro pra mostrar como é que a gente carioca, né, se diverte ou vive a vida não só de passeios super turísticos. Claro que ainda tem o quadro de como de rolê no Rio, que eu mostro o que você pode fazer em alguns bairros específicos, que é um foco mais tipo passear, turistar. Tanto se você vem pra turistar ou se você mora aqui e quer fazer alguma coisa diferente. Mas esse quadro Minha Vida no Rio é mais pra mostrar tipo rolês que não são muito turísticos, mas que são fazem parte da minha vida e são parte de quem eu sou. E falando nisso, por que eu estou com essas canetinhas aqui? Se você acompanhou os vlogs da Bienal, você sabe a minha fixação, o quanto eu queria essas canetas, e elas chegaram. Elas já estão até um pouco secas, na verdade. Mas antes, eu vou explicar por que tem essas canetas aqui. Eu decidi, no começo desse ano, que eu não ia passar, tipo, meus sábados desperdiçados, sabe? Não ia desperdiçar meus sábados sentada o dia inteiro assistindo Netflix ou não fazendo nada. Que eu queria fazer os sábados serem de descanso mesmo, sabe? Porque como eu trabalho de casa, os dias são muito iguais. Então não faz diferença se eu vou trabalhar num sábado ou se eu for trabalhar numa quarta-feira. Então pra, tipo, definir na minha mente, hoje é dia de trabalhar, hoje é dia de descansar, eu defini que sábado é o meu dia de descansar. Isso me ajudou muito, muito, muito. E eu também tava na saga desse ano de começar hobbies. E isso aqui é um hobby que eu comecei, o pintar com os livros do Bob Gucci, que a gente caçou na Bienal. Volta alguns vlogs que você vai ver a gente caçando esses livros. Os meus sábados agora são sábados de descanso. No máximo que eu posso, assim, ser intencional, eu faço os sábados serem sábados de descanso. E também para praticar hobbies. Eu queria muito voltar a pintar. Pintar, colorir, desenhar, chama como quiser, era um hobby que eu tinha quando eu era criança e eu amava, só que por algum momento da vida me perdi nisso, não parei de fazer. E esse ano eu voltei, tanto pintar com aquarela, que foi uma coisa que eu comecei a desenvolver no ano passado pra cá. Eu não pinto muito bem não, tá, gente? Eu pinto poucas vezes no ano. Mas o Bob Gucci foi uma coisa que eu tô mais intencional e recentemente eu pintei até com lápis de cor, sabe, no livro. Postei até um TikTok sobre isso, depois você me segue lá, vou deixar aqui embaixo. E eu amei. E aí hoje vai ser um dia que a minha cunhada vem, daqui a pouco ela tá aí, e a gente vai pintar Bob Gucci. E é novembro. Minha mãe decorou a casa pro Natal, ela começou a fazer essa decoração. Eu falei, eu acho que o vlog de hoje vai ser mostrando esse outro meu lado, né? Que faz parte da minha vida no Rio. E também mostrando um pouquinho da gente pintando e talvez assistindo um filme de Natal. Quando ela chegar, eu vou propor essa ideia, que eu acho que vai ficar bem no climinha, sabe? Minhas canetas estão aqui. Na verdade, eu tenho que organizar elas, porque eu tenho um swatch. Porque essas canetas, elas são muito... A tampa delas não é confiável. Porque a cor que tá aqui não necessariamente é a cor que tá no... Tipo, que sai de verdade do papel, sabe? Inclusive, esse papel é amarelado e a folha do Bob Gucci é branca. Então, ainda assim dá uma diferença. Mas eu fiz esse swatch porque dava muita diferença entre eu escolher uma cor pela tampa e escolher a cor que eu realmente queria usar. E aí, outro dia, a gente fez um piquenique com as minhas amigas e a gente usou e tá tudo muito bagunçado. E eu queria arrumar. E eu peguei isso aqui pra falar com vocês enquanto eu arrumo, mas eu acho que vai fazer muito barulho, tipo... Ficar... Sabe?
Então acho que primeiro eu vou falar. Eu até anotei o que eu ia falar. Já falei sobre o quadro Minha Vida no Rio. Já falei que esse canal é de viagem, mas também a minha vida aqui nessa cidade super turística. E já falei sobre os hobbies. Será que eu quero falar mais alguma coisa agora? Sei lá. Vou começar a arrumar então, quem sabe eu não penso em outra coisa mais para falar. Essas canetas eu comprei no Mercado Livre. Tem um TikTok também sobre isso, foi R$150 com a taxa e eu achei uma compra excelente. Só que vieram, tipo assim, duas que não estavam legais, sabe? Mas aí faz parte, eram poucas canetas em comparação ao todo. Só que eu dei um mole que uma época aí eu deixei elas num lugar que tava pegando um pouco de sol. Eu acho que elas secaram. Mas eu tô divagando, né? Eu queria falar mais sobre hobbies, na verdade. Eu falei por que eu comecei a fazer hobbies. É difícil porque, por exemplo, eu tô procurando a caneta 18. Aí eu tenho que achar. Aí eu tenho que ver aqui, porque, por exemplo, do 18, a próxima caneta depois de 18 é o 21. Então eu tenho que saber qual que é a próxima caneta e achar ela no meio dessa baguncinha. E depois conferir se não tá pulando nenhuma. Que do 21 até o 29 tem todas, depois pulo pro 31. E aí eu tô nessa missão de ser mais intencional com o meu tempo livre e também ter hobbies que não envolvam as redes sociais, porque como eu trabalho com um computador, trabalho com redes sociais também, meu trabalho é ficar na frente de uma tela. E eu tava sentindo, voltando ao papo inicial, eu tava sentindo que meus sábados eu não conseguia descansar, porque durante a semana eu ficava olhando tela e tal, e no fim de semana eu também ficava olhando tela, descansando. Então esse ano eu tô nessa missão de fazer outras coisas nos sábados, especialmente porque é o dia que eu posso descansar sem culpa, até porque na minha casa todo mundo praticamente trabalha de casa. Então a casa tá cheia o tempo todo. Então, tipo assim, é meio ruim você, sei lá, tirar uma terça-feira pra descansar porque as pessoas estão trabalhando. E aí você fica assim, meu Deus, eu tenho que trabalhar também. Aí eu falei, sábado é dia de descansar, todo mundo vai descansar. Não que todo mundo seja obrigado a descansar, mas enfim, a casa tá mais silenciosa, como vocês podem ver. E aí fica mais fácil de descansar. E aí eu tô nessa missão de nos sábados, tipo, descansar com coisas que não envolvam ficar numa tela. Por exemplo, eu amo no sábado de manhã tomar café assistindo desenho. Eu boto... Normalmente sábado eu acordo um pouco mais tarde, quase não consigo pegar o Bom Dia e Companhia pra ver Scooby-Doo. Mas às vezes eu boto no Scooby-Doo, fico assistindo desenho, assisto tipo meio episódio de Scooby-Doo, 3 espiãs demais, coisas assim, sabe, simples. Mas que eu sinto que eu tô, primeiro, tendo poder de escolha sobre como eu descanso no meu tempo de descanso, e segundo, ter um descanso intencional que não envolva assistir 8 episódios de uma série da Netflix. Às vezes eu boto pra pintar bodybuilds enquanto eu assisto um filme ou enquanto eu assisto uma série, mas eu estou fazendo algo manual também, e não só ficar infinitamente assistindo série, porque eu sentia que quando eu fazia isso, no final do dia, eu estava ansiosa e não descansada. E aí eu separava um tempo pra descansar e não dava resultado, sabe? Porque eu tava fazendo exatamente as mesmas coisas que eu fazia durante a semana, que é olhar pra uma tela. Então, se eu puder te incentivar em alguma coisa positiva, seja mais intencional no seu descanso. Eu ainda não consegui fazer um sábado completamente offline, mas tá na minha meta. Inclusive, eu fiz uma lista de 27 coisas que eu quero fazer antes com 27 anos, 27 coisas que eu quero fazer com 27 anos, inspirada na minha amiga Gabi, que fez uma lista de 27 coisas pra fazer antes dos 27 anos. Só que quando eu vi que ela tinha feito isso, era tipo junho pra julho, e meu aniversário é em junho, então não dava mais tempo de fazer antes dos 27 anos. Então eu falei, vou fazer com 27 anos, vai ser mais intencional pra mim ainda, porque eu não vou me sentir correndo, tipo assim, eu tô correndo pra fazer isso antes de eu fazer 27 anos, não vai ser assim. Vou aproveitar o meu tempo devagar, mas com intencionalidade. Que é tudo a ver com o que eu tenho tentado fazer esse ano, sabe? Esse ano eu tenho tentado ser uma pessoa muito mais intencional. E eu tô procurando 45 sem sucesso. Mas eu vou separar aqui 47, 48. Uma hora eu acho o 45. 45. Aí, voltando à lista. Uma das coisas da minha lista é passar um sábado offline, fazendo coisas que eu escolher nessa perspectiva de descanso. Ainda não consegui, mas eu tenho conseguido ser muito mais intencional com o meu tempo livre.
Isso tem me feito muito bem, sabe? E, inclusive, eu te incentivo a ter hobbies. Eu acho que ter hobbies me deixa uma pessoa muito mais interessante também, sabe? Porque é legal, sabe? Você pensar em outras coisas que não sejam séries, ou você pensar em outras coisas que não sejam só, tipo assim, eu vou ficar dumb scrolling no Instagram, no TikTok, enfim. Eu tenho outros assuntos pra minha vida, sabe? Aí tem me feito muito, muito, muito bem. E te incentivo a fazer o mesmo se você pode. E você não precisa, tipo, de um kit de, sei lá, quantas canetas pra poder fazer isso, sabe? Você pode fazer alguma coisa que tenha a ver com você. Se você gosta de tirar foto, pega seu telefone e vai tirar foto. Se você gosta de fazer exercício, sei lá, dar uma volta pra correr no quarteirão. Se você gosta de dar um passeio, procura um passeio que você possa fazer de graça no sábado, sei lá. Tipo, não precisa necessariamente de dinheiro pra você passar o seu tempo livre fazendo coisas que você gosta. Às vezes precisa, mas às vezes você pode ser criativa e fazer isso. Acho que eu nunca me abri tanto assim nesse canal, vai ser o primeiro vídeo dessa nova era. E tudo bem, eu tô com a intenção de postar 2 vídeos por semana, mas eu acho que ainda preciso de umas semanas ou uns meses pra eu entrar nesse fluxo. Essa última semana, esse último mês, eu consegui postar muitos conteúdos que eu tinha guardado, que eu tinha gravado e não tinha conseguido postar ainda. E aí eu fui bem intencional. E uma coisa boa de fazer esse vídeo também, porque eu estou fazendo esse vídeo, eu tenho 2 vídeos que eu editei, que é só sobre, tipo, hobbies e coleções, sabe? Aí eu falei, não vou postar isso, porque não tem nada a ver com um canal, sabe? Um canal de viagens, e aí eu vou postar minhas coleções de Sylvanias, ou de minhas coleções de carrinho Hot Wheels. Eu falei, não vou postar não. Aí eu tô nessa dividida, sabe, entre postar ou não. E eu acho que postar esse vlog mostrando esse meu outro lado vai me ajudar a postar. Então, se você ver esse vídeo de carrinhos e coleções montando a minha casinha de Sylvania, vai lá dar um gostei e falar assim, eu vim do vlog de hobbies de novembro. Que eu vou ficar muito feliz de saber. E é isso, agora eu tô procurando o 68. Gente, não é possível. Por isso que eu estou organizando também. Porque se já é difícil achar o 68 com o negócio um terço desorganizado, imagina achar essas canetas enquanto você estiver pintando. E também porque eu adoro organizar as coisas, né? Não sei se já deu pra perceber. Eu gosto tanto de organizar as coisas que eu achei o 68, que eu fiz mapas de viagem, que vocês vão ver em breve aqui nesse canal, mas eu tenho mapas, My Maps, com, tipo assim, todos os pontos turísticos que você pode visitar em algum lugar. Eu tenho do Rio, eu tenho de Buenos Aires, eu tenho de Bariloche, eu tenho de São Paulo, eu acho que eu tenho do Espírito Santo, eu tenho da Bolívia, eu nem fui pra Bolívia ainda, eu tenho da Bolívia. Que é uma coisa que eu quero postar no futuro, são meus mapas de viagem, porque eu amo organizar as coisas, mas principalmente eu amo organizar e planejar viagens. Eu descobri isso como uma coisa, assim, uma paixão. E aí eu tenho esses mapas que eu quero postar depois, comercializar depois, e eu acho que vai ajudar muito quem tá planejando uma viagem, sabe? Porque como eu planejo uma viagem, eu vejo um lugar que eu quero ir, eu vejo tudo de interessante que eu tenho pra fazer ali. E por que eu faço isso? Vou contar. Vamos de volta na Memory Lane. Em 2019, eu estava fazendo uma viagem missionária pra Fortaleza, no Ceará. E aí, eu já tinha ido no ano anterior, só que quando acabou a viagem, eu acho que eu ia embora no dia seguinte, bem cedo, enfim. Eu não conseguia aproveitar a cidade, porque eu tava com um outro propósito lá. E aí, no ano seguinte, eu falei, deixa eu ficar 2 dias a mais pra eu poder aproveitar a cidade. E aí, eu fiquei esses 2 dias a mais e eu não conseguia aproveitar direito a cidade, porque eu cheguei lá e eu não tinha o que fazer. Eu até tinha companhia, mas assim, a gente não sabia o que fazer, a gente não conhecia nada da cidade. E era uma segunda-feira, ou seja, tudo que tinha de legal e interessante pra fazer tava fechado. Eu falei, eu vim aqui querendo, tipo, não querendo, mas enfim, eu pedi esse tempo a mais pra poder aproveitar a cidade. Eu tô aqui, eu não tô conseguindo aproveitar a cidade porque eu não pesquisei antes o que eu poderia fazer. E assim, 2019 não tinha esse boom de redes sociais, então eu acho que fiquei com essa coisa de, cara, quando eu vou viajar eu quero muito planejar o que eu vou fazer antes de ir, pra eu poder sentir que eu aproveitei mais o meu tempo. Fiquei sem memória, aí eu tive que passar o vídeo pro computador pra poder liberar a memória. Mas eu tava falando que eu gosto de sentir muito que eu aproveitei o meu tempo e que eu aproveitei principalmente a viagem, sabe? Porque a viagem é uma coisa que você faz tanto esforço pra estar lá, pelo menos pra mim.
Não é uma coisa assim que sempre foi acessível, que eu posso tipo, fazer a qualquer hora, a qualquer momento. Então, quando eu tô indo pra algum lugar, eu gosto muito de sentir que eu aproveitei, que eu conheci, que eu explorei, que eu vivi o máximo que eu tinha pra viver ali. E enquanto eu tava nesse processo, eu fiz toda essa sessão aqui, eu tô agora no final, que é o mais difícil, que é essa parte de, tipo, BK, BG, sabe? Que é essa confusão toda aqui, sabe? Aí, em breve, eu vou disponibilizar para vocês os meus templates de viagem. Esqueci memória de novo, mas voltamos. Templates não, meus guias de viagem. Que eu vou contar para vocês aqui em primeira mão. Eu tenho vários guias de viagem. Por exemplo, eu tenho um guia de viagem só sobre Buenos Aires, que eu reúni tudo, tipo, que eu já pesquisei sobre Buenos Aires. Então tem as informações básicas de, tipo, documento, adaptador de tomada, onde trocar o câmbio, como se locomover, onde se hospedar, até informações mais específicas sobre os locais. Por exemplo, você vai no obelisco, os 3 lugares você pode tirar foto do obelisco, inclusive eu vou atualizar, porque tem um 4º lugar que eu descobri que é muito bonito. Então, por exemplo, no obelisco, vou botar aqui. Dá pra você tirar foto na lateral, na cabine de polícia, dá pra você tirar foto em cima do obelisco, que é uma novidade que eles botaram agora no evento. Dá pra você tirar foto na frente dele, dá pra você tirar foto, tipo, dos rooftops que tem. Enfim, eu anotei tudo isso porque eu sou nesse nível de comprometimento com viagem e eu quero que seja uma coisa que não fique só pra mim, sabe? Que eu possa compartilhar com as pessoas. E se você tiver esse mesmo nível de comprometimento com viagem, você poder acessar isso e você ter uma viagem mais, assim, do jeito que a gente gosta de viajar. Aproveitando 100%. Porque eu não sei se eu consegui concluir essa linha de raciocínio com essa corte todo de telefone, mas eu gosto de sentir que eu realmente aproveitei o local, fiz tudo o que eu tinha pra fazer, sabe? Explorei mais. E eu gosto de ir pra lugares que eu sinto que eu não fiz tudo. Nossa, por exemplo, eu amei ir pra Buenos Aires e também São Paulo, Buenos Aires mais. Mas porque eu sinto que eu posso voltar lá e eu posso fazer muitas outras coisas. Ou, por exemplo, eu amei Bariloche porque eu fui em uma Bariloche na meia estação do outono para o inverno. Mas eu sei que se eu voltar no alto inverno, eu vou ter outra cidade. Ou se eu voltar no verão, eu vou ter outra cidade. Se eu voltar na primavera, eu vou ter outra cidade para explorar. E a mesma coisa para Buenos Aires. Eu sinto que eu não fiz tudo que tem para fazer, que tem muita coisa para fazer. São Paulo também. Eu gosto de ir em lugares que eu sinto que eu tenho muita coisa para fazer e que se eu voltar, eu vou ter, tipo, sabe? Tanto voltar nas coisas que eu gostei muito de fazer, quanto Acabou a luz agora. Tudo bem, estamos terminando. Quanto fazer outras coisas que eu não fiz ainda, sabe? Por exemplo, eu fui no Espírito Santo, eu passei 2 semanas lá. Eu sinto que eu fiz tudo que tinha pra fazer. Claro que eu não fiz tudo, sabe? Mas enfim, eu senti que não rendeu tanto. Porque eu, por exemplo, não sou uma pessoa super da praia. Apesar de eu amar a praia, não é uma coisa que eu vou todo dia. Enfim, viagem de natureza não me pega tanto ainda. Então eu sinto que eu explorei muito do que eu tinha pra explorar. Mas, enfim, eu acho que eu gosto mais de cidade, sabe? De aproveitar as cidades. Mas não sei como vai ser quando eu for pra Bolívia. Eu quero muito ir pra Bolívia. Eu já tenho um guia da Bolívia e eu nem fui pra Bolívia ainda. Mas eu acho que lá eu também vou gostar bastante, porque você pode ir em várias cidades e não é tão difícil de explorar, tipo, várias cidades do espaço. Estamos acabando, hein? Estamos acabando aqui. Devia ter carregado a minha luz. Eu tenho essa pequena luz aqui. Devia ter carregado ela antes de começar, porque ela acabou. Ela não tava com bateria suficiente. Mas é isso. Esse vídeo tá muito maior do que eu esperava. Eu já tenho uns 20 minutos de material bruto. E como eu falei, quase o tempo inteiro, eu tenho um vídeo de bastante tempo de viagem. Enfim, bastante tempo de material. Deixa eu só contar aqui. 44, 45, 46, 47, 50. E eu gostei de fazer esse tipo de vídeo. Eu tenho adorado ver vídeos que eu assisto assim, sabe? Alguém fazendo alguma coisa e conversando, porque aí você pode botar pra assistir enquanto você tá fazendo alguma coisa e eu tô fazendo alguma coisa e a gente tá meio que num papo de amigas. Agora a gente é amigas. Se você é menino, vamos ver se a gente vai ser amigas. Mas tudo bem. É isso. Eu vou parar o vídeo por aqui antes que eu fique sem memória. Falta só essa sessão aqui, que ela é muito chatinha porque é CG.
GG e WG. E eu sinto que se eu não fizer com atenção, eu não vou fluir. Vou deixar gravando pra ver aí, mas eu vou acelerar esse vídeo, não vou falar nada não. Porque eu acho que eu já falei tudo que eu tinha pra falar e mais um pouco. Eu anotei 3 coisas e falei muito mais do que eu tava planejando. Mas eu amei, espero que vocês tenham amado. Se você gostou, deixa um comentário pra eu saber que você gostou de vídeos desse estilo. Até daqui a pouco. O último. Finalmente, até que não foi tão rápido, também eu fiz com atenção. Finalmente, terminei de fazer essa organização. Agora eu tô esperando a minha cunhada, daqui a pouco ela sair. E aí a gente vai pintar e eu mostro um pouquinho pra vocês. Depois eu posso mostrar também a evolução das minhas pinturas igualmente. Obrigada por ter assistido até aqui. E com as cenas nos próximos capítulos. Beijo. E, gente, vou mostrar um pouquinho pra vocês o que eu uso pra pintar. Primeiro eu tenho o livro Bowie Goods, eu tô pintando dias frios. Na Bienal eu acabei comprando todos. Esse aqui eu ganhei na promoção do BK. Daqui a pouco eu mostro. Mas eu sempre uso uma folha pra botar no meio, porque essa aqui eu reaproveitei. Porque essa canetinha touch, ela vaza. Então se você não botar alguma coisa atrás, ela mancha. Depois eu até procuro aqui uma página que tá manchada porque vazou uma caneta. Esse aqui eu já mostrei, que é o meu swatch de cores. E aí, quando eu quero fazer algum efeito diferente, eu uso, tipo, régua e quadro pra fazer linhas e tal. Aí eu tenho 2 canetas brancas, que as canetas brancas são usadas pra fazer detalhes. Eu tenho essa que eu troquei com a minha amiga, eu tinha 2 dessas. Que é uma post, né? Que é 1.0, se eu não me engano, e o traço dela é bem grossinho. E aí eu peguei essa 07 com a minha amiga Thalita, eu dei uma post e ela me deu uma 07, agora eu tenho 2. Aí eu vou mostrar pra vocês um pouquinho dos meus desenhos. Esse aqui foi o primeiro desenho que eu pintei, que na verdade foi com caneta compactor, sabe aquela caneta escolar? Ficou bom, só que as cores são bem fortes. Se você ver aqui, ela não tem nenhum detalhe branco. Eu adorei como ficou, eu quero passar detalhe branco, mas eu quero gravar isso depois. Você vê a diferença entre uma com compactor e uma com touch. Essa aqui, inclusive, foi o primeiro desenho que eu pintei com a caneta touch. Olha a diferença. Principalmente nas cores, porque o tom compacto que eu tenho é muito vivo e essas da touch é mais sóbrio. E aqui, ó, você vê os detalhezinhos do branco, sabe? Dá uma diferençazinha, fica mais harmônico. Aí, por exemplo, aqui, ó, com esses efeitos, assim, que eu esqueci o nome. Principalmente aqui com as canetas brancas, sabe? Aqui é tipo amarelo com caneta branca. Aí aqui é verde com listra verde mais escuro e a caneta branca. Esse aqui eu acho que foi um dos últimos que eu pintei. Que aqui a caneta já tá um pouco, como fala, seca. E eu tive que usar várias cores pra poder fazer esse desenho. Aí essa aqui foi a página que manchou atrás, que abriu uma canetinha e manchou. E aí por isso que eu boto essa folha também, pra não ficar manchado. Nossa, esse desenho é um dos meus preferidos. Eu fiz tudo com um tom de rosa. Olha esse detalhe aqui. Ai, eu amo. Aí esse de neve. Acho que foi a primeira ou segunda vez que eu fiz efeito de neve. É muito inspirado na viagem que eu fiz pro Bariloche, na verdade. E eu amei. Isso aqui não é caneta branca, tá? Esse efeito aqui. Eu literalmente não passei a caneta. Usei a caneta branca só pra fazer a neve caindo e em cima. Esse aqui é muito... com neve. Esse foi o primeiro efeito de neve. E é roxo e branco. Alguma coisa assim. Não sei. Algum deles é o primeiro, não lembro qual. Aí tem poucas páginas que eu não pintei ainda. Acredito que esse livro não veio com a Vila dos Bichos e nem com o Jantar dos Amigos. Veio faltando 2 páginas. Esse aqui tá uma gracinha. Aí esse tá lindo. Esse é muita informação, mas é muita informação bonita. Eu fiquei muito orgulhosa desse efeito de pedras. Eu acho que eu fiz um por um, que não era assim, eu que pintei. Esse aqui eu tô tomando coragem pra pintar, mas eu acho que vai ser uma das minhas páginas preferidas. Aí tá vendo? Dei um mole aqui, esqueci de botar a folha ali e ficou sujinho. Mas faz parte. Cara, esse aqui eu não gostei. Ficou muito escuro, mas eu acho que no final eu consegui dar uma salvada, mas eu faria de outro jeito hoje.
E esse com certeza foi o primeiro efeito de neve com caneta branca, porque eu lembro de ter pintado uma vez de neve sem caneta branca, mas eu acho que foi no outro livro que eu tenho. E eu amei. E aqui eu acho que foi a primeira vez que eu testando o efeito de iluminação. Amei. Esse aqui eu não pintei ainda, só no meu livro pequeno, porque eu tenho aquele Bobbie Goods falso também, que é o pequeno. Aí é basicamente isso. Acho que eu já mostrei tudo até agora para vocês. E esse é o site. Eu vou deixar um link aqui na bio para vocês comprarem uma caneta dessa. Falei das séries, mas eu não sou contra assistir Netflix no sábado, tá? Eu, inclusive, estou assistindo, eu achei uma série chamada Dash and Lily, que é sobre Natal, e eu tô achando tão, sabe, gracinha, tão maravilhosa. Agora é só a parte mais difícil, que é fazer a madeira. Eu tô na dúvida se eu vou fazer, tipo, pintado, como se fosse uma madeira pintada, ou se eu vou fazer madeira, sabe? Eu acho que eu vou pintar uma corzinha pra ficar mais legal. Acho que vai ser um dos poucos dias que eu vou fazer uma página inteira de uma vez. Porque normalmente eu faço em 2 dias, né? Tipo, eu pinto uma parte um dia e outra parte um dia. Porque realmente fico sem inspiração. Ó, o desenho tá assim. E eu vou passar as canetas brancas agora pra fazer detalhes. Ah, eu vou passar sombra. Vou primeiro passar a sombra, porque com a sombra dá muita diferença. Pra fazer a sombra, eu uso uma caneta cinza. E só passo assim, no contorno de lugares que possivelmente seriam sombra. E aí o desenho tem uma profundidade. Troquei por um cinza mais escuro, porque tava ficando muito fraco. Com sombra ficou assim, pra vocês verem a diferença. Resultado final. Oi! Oi, gente, bem-vindos à continuação. Ontem foi muito legal. A gente ficou pintando e vendo o filme de Natal mais de fundo, que a gente ficou conversando e não deu pra prestar atenção. Hoje eu tô indo pra igreja, eu tô servindo na mídia agora de manhã. Eu acho que eu não vou conseguir mostrar porque não quero ficar expondo as pessoas, sabe? Porque a gente tá na igreja, então... Por mais que a minha função seja registrar, é pra registrar para o perfil da igreja e não para o meu perfil pessoal. Então acho que eu não vou mostrar muito, só devo mostrar tipo um pouquinho de como é a ilha e só. Tô esperando o meu Uber. Eu fiz meio correndo aqui porque eu tô em cima da hora, então eu fiz o ângulo que deu. Mas eu estou muito feliz e muito animada. E aí eu acho que quando eu voltar, eu vou mostrar pra vocês quantas fotos eu tiro e quantas fotos eu faço do resultado final. Porque eu amo fotografar, mas eu tiro tipo 500 fotos pra ter 40, 60. Mas é isso. Botei um lookinho clarinho hoje. Tô olhando ali que tem um espelho. Fiz uma maquiagem também. Normalmente eu não faço uma maquiagem tão elaborada. E é isso. E depois eu separei umas canetas da Touch iguais que eu tenho,
e deixei aqui embaixo no link da descrição pra vocês comprarem também. Eu comprei no Mercado Livre, mas o fornecedor que eu comprei, eu não achei pra comprar igual. Mas eu botei um similar. E outras coisas vai estar aqui embaixo. Tô de volta em casa. Como é o meu processo normalmente quando eu tô na foto na igreja? Eu tiro as fotos até um determinado momento do culto, depois eu passo tudo pro meu celular, como vocês viram aí. E aí eu edito tudo no meu celular enquanto eu tô na pregação. E aí no momento final tem uma parte de oração, que normalmente eu tiro bastante fotos nessa parte. E aí eu tiro fotos nessa parte, depois eu passo de volta pro meu celular e termino de editar em casa. Hoje não foi isso que aconteceu porque eu precisava gravar um vídeo sobre uns bastidores que acontecem durante o culto. E aí, na hora que eu normalmente edito as fotos, eu tava gravando o vídeo. E aí eu não consegui terminar de editar as fotos ainda. E aí, quando acabou o culto, eu aproveitei pra ficar editando esse vídeo pra poder sair hoje ainda. Hoje, no caso, domingo, né? Não sei quando você vai estar vendo esse vídeo. E agora eu tenho que editar as 607 fotos que eu tirei. Claro que eu não preciso de 607 fotos. Eu preciso de 20 a 60 fotos. Não, de 40 a 60 fotos. Depende de quantas postagens a gente vai fazer. Mas eu preciso de bem menos fotos do que eu tiro. O que acontece? Tem duas coisas que mudam o resultado de quantas fotos eu vou tirar. Que é a câmera. Eu tô usando essas últimas vezes que eu fiquei na mídia, a minha câmera, que não tava funcionando, mas voltou a funcionar, que ela tem uma tela touch, então eu consigo dar o foco nela clicando. E aí o foco fica melhor. Só que, como ela demora mais pra dar esse foco, eu tenho que tirar muito mais fotos até ela conseguir configurar. E aí acaba que eu, em vez de tirar uma ou duas fotos de cada vez, eu tiro 5 a 10. E aí eu tô com muito material extra. Mas aí depois eu só seleciono o que realmente vale a pena. Eu gosto de editar as fotos que eu realmente acho que ficaram boas. O que pra mim é uma foto boa? É uma foto que ela tá bem equilibrada na luz. E ela tá com um foco bom. E ela transmite um sentimento, ela não é só um registro. Então eu sou muito criteriosa na seleção de fotos que eu entrego no resultado final. Então eu tiro muitas fotos, mas eu sei que no final eu não preciso de tantas fotos. Especialmente pra esse tipo de fotografia, né? E aí quando eu uso as outras câmeras, que normalmente são as que tem disponível na igreja, eu tiro menos fotos. Eu tiro, sei lá, de 200 a 400, ainda bastante. Mas eu controlo um pouquinho mais nas fotos, na quantidade de fotos que eu tiro de uma vez só. E é isso, eu trouxe uma coisa diferente hoje, que é um fim de semana comigo, um fim de semana em casa comigo, não um fim de semana saindo. E também essa parte da fotografia que eu amo de paixão. Eu tiro foto desde que eu tenho 9 anos. Sim, eu tinha uma câmera analógica, era a Turma da Mônica, e eu aprendi a tirar fotos com ela. Então eu tenho um pouquinho de diferença e eu amo fotografia. É um dos motivos que me fez criar conteúdo, assim. Eu sempre gostei muito de fotografia, então foi um pouco natural pra mim. Eu queria agradecer por você ter assistido até aqui, especialmente porque é um vlog um pouquinho diferente do que eu costumo trazer aqui no perfil. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve pra gente trocar muito mais ideias por outra perspectiva de passeios que dá pra você fazer no Rio e também acompanhar um pouquinho da minha vida. E se você quer pintar Bobbie Goods, olha no link aqui embaixo as opções de canetas que eu deixei pra você. Obrigada por ter assistido, um beijo e até a próxima.